Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar falando sobre o assunto que nós entramos ontem, aula de ciências, né? Vou te falar primeiro, aula de ciências. Abra o livro de vocês na página 196. Nós vamos continuar falando sobre o corpo humano. Só que hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre células e sobre tecido, tá? Esse é um assunto bem legal, bem interessante. E então, acompanha comigo aqui na página 196, a leitura aqui, olha. Vamos continuar a nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos níveis de organização do organismo humano. Lembra que eu falei que nós temos um organismo e que é tudo organizado, tudo bonitinho, né? Olha, células. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Janssen e Zacarias Janssen desenvolveram o primeiro microscópio. Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke para observar um pedaço de cortiça. Um pedaço de cortiça era um tecido encontrado em plantas, tá? Isso que significa cortiça. Hooke observou que esse material apresentava pequenos compartimentos, aos quais ele deu o nome de células. Então aí nós descobrimos como iniciou-se então as células, como que foi descoberto, né? As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos. As células não são iguais. São vários diferentes tipos de células, de formato, de tamanho, cada uma com uma função, tá? E desempenham diferentes papéis do organismo. Então nós temos aqui dois exemplos. Ó, nós temos a hemácia, que é esse vermelhinho aí, parece uma balinha, né? É uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. Olha só, cada célula tem a sua importância. O neurônio, esse do lado aí, olha, parece cheio de nervinho, né? É uma das células que compõem o tecido nervoso. Esse tipo de célula, ele é encontrado no cérebro e ele é responsável por transmitir informações ao longo do corpo humano. Então, aqui nós temos dois tipos de célula que eles trouxeram exemplos pra gente, né? Então, nós temos aqui a hemácia, que é responsável pelo transporte do gás oxigênio no nosso corpo durante a respiração, né? E o neurônio, que é responsável por transmitir as informações ao longo do corpo, né? Do cérebro, encontrado no cérebro, responsável por transmitir informações ao longo do nosso corpo. Então, nós temos aqui dois tipos de células que o livro trouxe pra gente, tá? Então, as células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos. Então, a gente viu que elas não são iguais, tá? Passando para a página ao lado, nós temos aqui, deixa eu mudar meu rosto para cá, olha. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica, tá? As plantas também são seres vivos e por isso também são formados por células. Veja abaixo a representação da estrutura de uma célula animal e de uma estrutura de uma célula vegetal, tá? Então, o que o livro trouxe pra gente? Ele trouxe um desenho pra gente entender como que é a estrutura de uma célula, tá? Então, nós temos uma célula, mas nós temos que entender como que ela funciona, qual que é a estrutura dela, o que faz parte dela, ok? Então, vamos lá. A célula animal, olha que legal. Nós temos aqui, ó, essa parte roxinha maior aqui é a membrana plasmática, tá? Essa partezinha azulzinha clara aqui é o citoplasma. E esse roxinho aqui é o núcleo, tá? Então, olha só. E aqui na célula vegetal, nós temos também, o formato dela já é diferente. Nós temos aqui a membrana plasmática, onde está a minha setinha. Nós temos aqui a parede celular, que é esse verdinho aqui, certo? Nós temos aqui o núcleo, que é essa bolinha aqui. E nós temos o citoplasma, que é essa partezinha aqui, certo? Agora nós vamos ver o que cada uma dessas coisas faz. Para que serve a membrana plasmática, para que serve o citoplasma e para que serve o núcleo, tá bom? Olha, a membrana plasmática, o que ela é? Ela é uma fina camada que envolve a célula externamente. Ela é como se fosse um protetor, tá? E o que ela faz? Ela controla a entrada e a saída de materiais da célula, tá? Ah, professora, mas
E aí, o que que isso tem a ver? Nós vamos aprender mais futuramente sobre isso. Isso é um conteúdo muito extenso, não tem como eu estar entrando a fundo com vocês aqui. Mas o que vocês precisam saber hoje é que a membrana plasmática ela é uma fina camada, essa rostinha que vocês estão vendo aqui onde está a minha setinha. O que que ela faz? Ela controla a entrada e a saída de materiais, tá bom? O citoplasma, que é essa partezinha mais clara que nós estamos vendo aqui na célula animal, por exemplo. Ele é um material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. Então vamos ver aqui o desenho, olha só. Aqui nós temos a membrana plasmática e aqui nós temos o núcleo, não é? Tá vendo essa partezinha azulzinha todinha clara aqui? É o citoplasma. O que ele está fazendo? Ele está preenchendo o espaço entre a membrana e o núcleo. Tá vendo que não tá vazio aqui? Ele está preenchendo. E o que que acontece? Olha, no citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas que realizam as atividades celulares. Então, olha aqui, vamos aumentar o desenho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Nós temos a membrana plasmática, nós temos o núcleo. Essa partezinha azulzinha clara aqui, que tá toda preenchida aqui, ó, é o citoplasma, certo? Tá vendo esses bichinhos aqui? Esses desenhinhos, vários formatos, são os que nós chamamos de organelas, ok? São várias estruturas de diferentes formatos que nós chamamos de organelas, tá? Que realizam o quê? As atividades celulares, tá? E aí nós temos o núcleo, que é essa partezinha redondinha aqui, aqui desse lado, tá? O que que o núcleo faz? Ele coordena todas as atividades da célula. Vamos entender? É como se o núcleo fosse o patrão. O núcleo é o patrão e ele tá ali mandando tudinho. Ele que organiza tudo. Ele que coordena as atividades. Ele que fala, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Entendeu? Falando assim de uma forma mais prática, é o núcleo que coordena toda a célula, tá? Toda a atividade que a célula tem que efetuar. Certo? Deu para entender? E a parede celular, que é aqui, ó, no caso da vegetal que vocês estão vendo aqui, ela é uma camada rígida que ajuda a proteger e manter o formato da célula. Ela é uma camada rígida que ajuda a proteger e a manter aquele formato da célula, tá? Aqui no caso da célula vegetal, ok? Ficamos entendidos? Deu para entender direitinho como que é a estrutura de uma célula e o que que faz parte dessa estrutura? Então, o que que faz parte da estrutura? A membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo e a parede celular, né? Então, a membrana plasmática, ela é essa fina camada aqui, que ela meio que protege, né? E ela que controla a entrada e a saída de materiais, né? O citoplasma é essa partezinha aqui que preenche, né, a distância entre o núcleo e a membrana plasmática. Dentro do citoplasma nós temos esse tanto de bolinha aqui que nós chamamos de organelas, né? E o núcleo é aquele que coordena tudo. É o chefão, é aquele que dá as ordens, é aquele que coordena todas as atividades da célula, ok? Ficamos entendidos? O que é que vocês vão fazer para mim? Aí aqui nós temos um modelo de um microscópio, né? Que são usados para pesquisar e estudar as células. É através dele que nós estudamos, porque não podemos ver a olho nu só com as células, só com o microscópio, né? E aí, para finalizar o conteúdo de hoje, nós vamos ver então sobre os tecidos, tá? Então, olha só, o que tá conversando aqui os dois amiguinhos aí, ó? Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar nosso braço inteiro? Aí ele responde, não, a movimentação do braço é realizada por várias células que trabalham em conjunto de maneira coordenada. Então, não é assim, uma célula só é responsável por eu movimentar o meu braço, por exemplo. São várias células que trabalham tudo bonitinho ali, ó, direitinho, para que eu consiga movimentar os meus braços, por exemplo, certo? Então, vamos lá, olha. Várias células semelhantes trabalham em conjunto, formando os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos. Vamos ver aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente entender melhor isso aqui. Ó. Então, vamos lá. A gente já entendeu, então, que as células não trabalham, uma célula não comanda tudo. São várias células que trabalham em conjunto para, por exemplo, fazer o meu braço movimentar, né? O músculo meu movimentar. Então, vamos lá, olha.
O tecido nervoso está associado a diferentes papéis do organismo, como a coordenação das atividades realizadas pelo corpo humano. Então aqui nós temos essa imagem aqui, exemplo, né, tecido nervoso presente no cérebro, imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 400 vezes, tá? Aqui é um tecido nervoso. O tecido muscular, ele está relacionado à movimentação do corpo humano e à manutenção da postura, né? Então aqui nós temos a imagem que foi ampliada pelo microscópio, colorida também artificialmente. E aqui nós temos o tecido conjuntivo, que é o tecido mais abundante no corpo humano. Ele exerce o quê? O papel de sustentação do corpo, proteção dos órgãos e reserva de energia. E o tecido epitelial, que reveste externamente o corpo humano, auxiliando na sua proteção. Além disso, esse tecido reveste cavidades como a boca e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que os tecidos, eles são formados por várias células e cada um é responsável por uma coisa. Então, nós temos o tecido nervoso, que ele está associado a várias coisas no nosso organismo, por exemplo, em relação de algumas atividades, né? Nós temos o tecido muscular, que está relacionado à movimentação do nosso corpo, o tecido conjuntivo, que ele exerce papel de quê? De sustentação do corpo, e o tecido epitelial, que é, na verdade, uma proteção, né? Ele traz a proteção para o nosso corpo. E aí o que acontece? Essa é a diferença de tecido para célula. O tecido são várias células, é um conjunto de várias células, tá bom? E cada um tem o seu papel, a sua função. Então, vai fazer atividade para mim na página 199, só, página 199. E nós vamos aqui falando depois sobre, vou tirar aqui, e nós vamos falar depois sobre os órgãos, sobre os músculos, sobre tudo que vem, né? Órgãos, sistemas, muita coisa legal pra gente falar. E então, assim, qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no grupo, podem mandar perguntas que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Então é isso, beijo pra vocês, tchau, tchau.